Alô, alô. Olá, pessoas. Aqui é o Calone falando. Este é o meu terceiro vídeo que eu estou fazendo sobre o Visual Studio. Eu sou desenvolvedor, sócio da Bitforge, uma empresa que adora escalar bits. E hoje a gente vai falar sobre alguns problemas que a gente pode encontrar em alguns projetos, seja ele open source ou de alguma empresa. A gente vai analisar o que pode estar de errado num projeto fictício e tentar melhorar alguma coisa, né? Bom, vamos começar baixando esse projeto no GitHub. Tem um nome sugestivo. Esperamos que esteja tudo certo. Ok, tudo limpo, tudo tranquilo. Opa, vamos ver o que tem nesse projeto aqui. Temos um solution, vamos abri-lo. Carregando. Bom, vamos começar pelo código-fonte com o nome do projeto. Aqui está. Ele está com coloração diferente agora. Está diferente dos outros vídeos porque agora eu instalei o Visual Assist, que é uma ferramentinha que serve para agilizar o parseamento e melhorar o parseamento das coisas na linguagem C dentro do Visual Studio, que é tradicionalmente conhecido como o Gento. Bom, vamos começar compilando, né? Teoricamente você acabou de baixar um projeto, ele deve compilar. Só que nesse caso não. E nessa encontramos nosso primeiro problema, ele não compila. Se você está compartilhando um projeto, é interessante que ele compile, porque isso facilita bastante para as pessoas. Tá. O que será que é este HPP, né? Não temos nenhuma dica sobre ele. Mas o Google nos diz que ele pertence ao Boost. Ok, se nós googarmos até funciona, né? Mas não é a maneira ideal de você achar as coisas. Aqui, por exemplo, tem algumas versões do Boost. E aí tem vários subdiretórios dentro da aplicação do Boost que você pode usar no seu include, incluindo o próprio nome do Boost. Existem duas coisas que você pode fazer aqui para melhorar a visibilidade da sua dependência para o Boost, no caso. Que é, primeiro, colocamos essa dependência no projeto. Nos includes, additional includes directories em C++. libs Boost, né? Vamos pegar uma versão do Boost qualquer. E paramos por aqui. Por quê? Porque aí dentro do include nós poderemos colocar essa ramificação. Boost, no caso desse header, ele fica em config. Ok. Boost config API. Pronto. Agora, quando alguém for baixar um projeto desses, ele vai ver que no include, mesmo que, vamos supor que essa dependência não exista, o que é bem comum, né? Porque é uma pasta específica, então não existe essa pastinha, vai dar erro da mesma forma. Porém, aqui ele já vai indicar que se trata de um header do Boost. E também, se você for lá nas propriedades que nós setamos, você vai ver que existe já uma dica de como utilizar a pasta de onde deve ser buscado esse header, facilitando assim para o desenvolvedor. Bom, vamos soltar a pastinha, agora deve compilar pelo menos. Não compilou.
este é um dos primeiros problemas. Erros de compilação desanimam qualquer um que queira baixar algum projeto. Bom, aqui temos um erro típico de C++ que não existe em C, que é você precisa definir o tipo, né? Por que isso aconteceu? Está sem o uso de std. O que é de bom tom você colocar num header e não, por exemplo, o using namespace std não é legal de colocar. Por quê? Porque isso é um header. Qualquer um que incluir esse header vai acabar de forma involuntária incluindo todos os símbolos e nomes que existirem na biblioteca padrão C++. O que não necessariamente é o que a pessoa deseja. Então especifica no header quais são os objetos que você precisa, quais são os nomes que você precisa, sem usar o namespace global, incluir para todos os símbolos esse namespace. Ok? Bom, isso deve resolver este problema, que aparentemente era o único. Agora compilamos. A respeito de compilar, ainda existem alguns problemas que são interessantes de nós notarmos. Por exemplo, existe um header único que inclui todas as coisas do mundo. Isso, se existirem vários CPPs que incluírem esse mesmo header, isso vai gerar um problema de desempenho na compilação. Sem contar que você está incluindo coisas inúteis que nem necessariamente estão sendo usadas. Nesse caso, a gente tem só uma função aqui declarada, né? É um exemplo simples. Está usando string. Então, para que você precisa incluir tudo isso daqui, né? Você não precisa, na verdade. Você pode tirar todos esses headers, provavelmente este também. Afinal, se você precisar dele, é só você incluir no seu CPP. Existe mais um problema aqui, que é o que nós já vimos. Ele está publicando std no header, que não é legal. Olha só, agora nós temos um header extremamente enxuto, que também compila. Mas voltando para aquele header que eu havia incluído, esse é mais um dos problemas que ele é meio escondido. Isso tem a ver com aquele outro problema que nós encontramos, que é neste header estava definido esse protótipo de função que usava a classe string. Que se você retirar daqui este include, vai continuar funcionando. Nesse caso, para este header. Por quê? Porque o Programmatic Project vai adicionar este master unique. Este master unique já inclui o header string e logo em seguida ele inclui este outro header que utiliza a classe string. Então, dessa forma funciona. Porque a classe string já estava incluída antes, mas por outro header. Mas o que acontece, por exemplo, se nós criarmos um outro arquivo fonte que nós vamos utilizar e incluir diretamente este header, porque nós queremos usar esta func2, por exemplo. Ok? Nesse caso não vai compilar. Por quê? Porque o Implementation Header precisa da classe string ser definida para funcionar a compilação. Então o que nós devemos fazer? Incluir a string aqui, mas aí a gente teria que fazer isso em todas as vezes que a gente for incluir o header, né? Na verdade, existe uma solução muito mais elegante, que é você definir suas dependências no include no próprio header. Se você precisa da classe string para definir alguma coisa, inclua ela antes.
sem usar o namespace, usando o namespace apenas a definição dos nomes. Dessa forma, esse header está autocontido. Qualquer um que incluir este header deve funcionar esta definição. O que nos leva a uma pequena regrinha, ou não exatamente uma regra, mas uma boa prática, que é você tentar incluir todos os headers específicos do seu projeto, ou do seu projeto, ou de libs que estão dentro do projeto, antes dos includes de libs mais genéricas, porque isso já força o erro a acontecer. Vamos apagar isso aqui. Vamos imaginar que não está incluindo ainda. Nesse caso, eu também estou usando a string aqui, mas eu incluí depois deste header. Isso quer dizer que vai ocorrer o mesmo problema, forçando, nesse caso, que eu inclua também a string neste header. Afinal, este é um header independente. Ele não precisa depender da inclusão do outro header que inclui ele. Ele pode ser incluído diretamente. Que a ideia é funcionar. Ok? Bom, mais alguns detalhes interessantes desse projeto é que ele está usando nomes muito ruins para suas funções e para seus argumentos. Nós podemos ver isso mais claramente neste inconsequential header. É neste? Não. É neste aqui. Func2. Func2 é um ótimo nome se você não quer que a pessoa saiba o que você está fazendo nessa função. Esse não é um péssimo nome porque ele está tão bem documentado aqui no comentário, né? Bom, primeiro que você não precisa comentar o que uma função faz, você consegue definir no próprio nome dela. Da forma como você quiser, por mais específico que você precisar, isso já vai tornar praticamente desnecessário existir um comentário, porque a função já fala o que ela veio, né? E no caso dos argumentos, né? Bom, você pode simplesmente nomeá-los de acordo com sua semântica, seu significado. E aí você tem uma função autoexplicativa. Que além de não precisar de nenhum comentário, ela é muito mais simples de ser entendida. Mesmo que ela esteja no header, por exemplo. Você não precisa ver o corpo dela para entender o que ela faz. Ok? Outra coisa que pode ser melhorada. Você também pode usar essa mesma prática para os nomes dos headers e dos módulos, né? Por exemplo, string functions já diz que são funções de strings. Ter módulos irmãos, como um CPP e um header, com o mesmo nome, também facilita. Fazer validação da declaração das funções também facilita. E se este header já está autocontido, você nem precisa fazer inclusões repetidas, né? Isso também agiliza a compilação, desculpa. E no caso, como é um CPP, ele está isolado neste módulo, você pode pegar o seu std, por exemplo, e tornar o global apenas para este módulo, facilitando o uso das funções que você precisa. Essas são algumas melhorias que você pode fazer no código. Algumas melhorias mais sutis são, por exemplo, esta função. Vamos pegar esta função, esta func. Ela também tem o problema de não estar muito bem documentada nos nomes que você está utilizando.
Só que ele também tem outro problema, ela faz uma coisa muito específica. Ela faz uma coisa que depende de um sistema externo, no caso o cout. Ela imprime na linha de comando. Vamos supor que esse não seja um aplicativo console, esse seja um aplicativo de janela. E aí essa função se torna inútil e além disso ela vai ter um comportamento não esperado que não pode ser usado. Então é muito melhor você entregar o controle para quem está utilizando ela, ainda mais se tratando de uma função de biblioteca, por exemplo. Então vamos fazer uma pequena correção nesta função. Bom, primeiro o nome dela, né? Vamos pensar, ela faz uma coisa parecida com a de baixo, né? Só que ela coloca end no meio. Talvez print seja uma boa, ou toString. toString. Bem específico, hein? Como vai ter um end no meio, esta vai ser a string da esquerda, esta vai ser a string da direita. Opa. Ok, isto. Vamos incluir a definição da função, o header. Aliás, este nosso header todo zoado, vamos apagá-lo. Nosso projeto problemático vai começar a parecer um pouco menos problemático. Espera um pouquinho. Ok. Header, string. Nós podemos retornar essa string. Né? Sem final de linha, porque o final de linha pode ser definido pelo usuário. Só que agora a gente mudou. Estou aqui. Ok, certinho. Strings com string no meio. Left, right. Opa. Meu exercício está fazendo alguma coisa estranha aqui. Ok. toStrings, o que a gente faz com isso? Aí o usuário final, como eu falei, define. Você pode até imprimir diretamente. Olha só, vamos ver se compila. Compilando. Left e right. Está sendo usado corretamente. Neste caso é uma função um pouco mais complicada, então vamos dar uma comentada em cima. Outra dica interessante, se você usar 2 asteriscos, você já está documentando no formato Doxygen automaticamente. E é um simples comentário que pode ser usado para gerar documentação. Se você não conhece, procure depois Doxygen. Uma forma de documentação muito simples para Java e C++. Mas enfim, o
que é essa string file? O que essa função faz? Retorno duas strings concatenadas. Podemos dar um exemplo aqui. E de exemplo a gratia. Vamos supor. Retorno. Ok? Precisamos documentar a Dash Single Screen? Acredito que não. É interessante colocar no header em vez de colocar no CVP? Acredito que sim. Muito mais público, né? A documentação tem que ser pública para uma biblioteca, no caso. Fica muito mais simples de entender. Ele dá até um exemplo no tooltip, né, do uso da função. Ok, acho que esse é o último problema, se bem que existe um outro problema que passou despercebido, que é muito comum em projetos dessa forma, que é o seguinte. Vamos dar um git status aqui. O que mudou? Mudou muito mais coisa do que nós tínhamos alterado, né? Mudou até o executável. Mas como pode mudar o executável no Git? Então, é este que é o problema. Alguns programadores mais desleixados colocam os binários, os arquivos temporários, tudo no controle de fonte. Tornando o controle de fonte extremamente grande e inútil, né? Porque ele é grande e difícil de ser utilizado em seu histórico. Né? Então, precisamos corrigir isso. Né? Como é que a gente faz isso? Bom, antes de tudo, vamos adicionar os arquivos que nós realmente modificamos. Que são os arquivos cpp, os .h, incluindo os que nós apagamos. Né? Ok? Esta é uma modificação. Tem a ver com código-fonte. Também modificamos o projeto. Ok, também está incluso. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. É basicamente isso. Commit. Eu tentei usar comandos mais verbosos para vocês entenderem, mas o meu uso é um pouco diferente. Eu costumo criar alguns alias. Como, por exemplo, commit, checkout, como CO. Muito mais simples de usar. Bom, de qualquer forma, agora o passo a passo. Vamos apagar todas essas coisas. Para isso é muito simples. A gente só precisa apagar tudo. Tirando... Vamos fechar o projeto, né? Mais fácil também. Salvar o projeto, ok. Checkout. Ele baixou tudo de novo.
Só que ele baixou os arquivos também que estavam no controle antes, né? Vamos apagar esses arquivos então. Temos que acabar esse daqui, temos que apagar a pasta debug. Basicamente é isso. Todos esses arquivos que ele consta como deletados, eles devem estar deletados mesmo. Ok. Vamos fazer um teste, uma coisa que é uma boa prática também para adicionar arquivos no Git, que é compila o projeto e veja os arquivos que o Visual Studio gerou. Todas as trailers que ele gera não devem estar no controle de fonte. Deve ter gerado mais alguns arquivos. E aí o que acontece? Esses arquivos, se você não prestar atenção, eles vão acabar indo para o controle de fonte. Quando você dá um add ponto, ele acaba adicionando tudo. Mas isso é facilmente contornável com o .gitignore. Você vai lá e coloca quais os padrões de arquivos que não vão ser adicionados. Por exemplo, vc.opendb, pasta debug, vc.tb, vamos ver, ok, tudo ótimo. Mais uma coisa, não é só o debug, né? Também temos a versão release, que gera outra pasta, outra configuração. Então adicionamos debug, release, e depende muito do projeto, né? Note que a gente não precisa adicionar arquivos exe ou ej, porque nós já adicionamos a pasta. Então não tem problema, dentro desse padrão ele não vai adicionar mais nada. Nós só precisamos colocar o gitignore no repositório. E aí outra pessoa pode baixar esse repositório e compilar, e os arquivos temporais que ela gera na máquina dela não vão ser incluídos no Git porque eles estão sendo ignorados. Vamos conferir se está tudo certo. Ok, arquivos temporários, um projeto menos problemático. E é isso. Desculpem pelo vídeo longo, mas espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, clique em gostei. Se vocês gostaram deste canal, por favor, se inscrevam. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, por favor, pode comentar diretamente no YouTube ou no artigo que eu farei para publicar este vídeo também no site calone.com.br. E até a próxima!